dia mais uma vez, igreja, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu estou tentando sair de uma enxaqueca terrível e ela está querendo voltar neste momento aqui. Então, se eu tiver alguma crise aqui que ela não avisa, então os irmãos já sabem o que está acontecendo. Tá? Amém. Irmãos, nessa manhã nós voltamos então aqui à nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos e nós terminamos a grande sessão, primeira grande sessão até do capítulo 1 até o capítulo 11. Terminamos com a doxologia de Paulo, dos versos 33 ao 36, a sua adoração, e trabalhamos em cima desses versos no último sermão. E agora nós adentramos capítulo 12, essa que seria a grande segunda parte da carta de Paulo aos Romanos. E primeiramente, essa primeira grande sessão tratou de questões doutrinárias, né? E agora, não que não tivesse prática junto, mas tinha doutrina e prática, mas a grande ênfase era nas doutrinas. Agora, passamos à parte mais prática, a grande intenção de Paulo aqui é mais prática, né, na sua fala. Não que não tenha doutrina também, da mesma forma, né? Mas a ênfase é assim. Então vamos ler, como de costume, o texto. Obrigado. Vamos ler, como de costume, o texto e vamos à oração e depois à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 2, a palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, mais uma manhã, dia do Senhor, gloriosa manhã em que nos reunimos como povo, Senhor, no ajuntamento santo, solene, para Te entregar, Senhor, adoração, culto, louvor. Entregamos, Senhor, aqui a atenção à Tua palavra, com os louvores que elevamos a Ti, Senhor, na oração. Ó Deus, em tudo isso, Senhor, pretendemos Te entregar nessa manhã aquilo que é devido. Por isso, pedimos, até mesmo nessas coisas, ajuda-nos, por favor, a que possamos entregar de forma que Te agrade, Senhor, que seja agradável a Ti. Ajuda-nos que também nas misericórdias que o Senhor nos derrama aqui, derrama nessa manhã sobre nós, por meio da Tua palavra e da revelação da Tua palavra, que o Senhor nos dá tão bondosamente, Senhor, que sejamos instruídos nela, que sejamos exortados, admoestados, confrontados pela Tua palavra, Senhor, e que tudo isso seja feito por meio do Teu Espírito Santíssimo. Ajuda o pregador, eu nessa manhã, ó Deus, por esse mesmo Espírito a pregar a Tua palavra com fidelidade, e ajuda cada um de nós aqui, que ouve, Senhor, a também receber e a entender, ó Deus, a Tua palavra. Em nome e através do nome do Teu Filho, Jesus Cristo, amado, nós oramos aqui agradecidos. Amém. 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 Então, irmãos, quando damos verdadeiro valor ao que é exposto aqui, nessas manhãs, no culto, ou como gostar de uma exposição das Escrituras, mesmo quando os nossos sentimentos nos dizem às vezes que não fomos edificados
entre aspas, né, do que foi falado. Muitas vezes não nos conectamos ao que foi pregado. Não houve uma palavra, como nós às vezes gostamos de dizer, reveladora ou talvez confrontadora ou desafiadora ou, como sempre esperamos, às vezes consoladora. Se pregássemos, eu pregasse aqui em Gênesis, como isso afetaria de forma positiva a vida de quem está em tribulações, sofrimento, angústia, em momentos de decisões difíceis, algo parecido com isso. O problema, obviamente, ele não está na pregação ou no sermão em si. A questão está em que temos que saber por que viemos até aqui, nesse domingo pela manhã. E por que lemos e ouvimos a palavra de Deus. Você e eu não estamos aqui por nossa causa. Essa é uma verdade que temos que lembrar. Não estamos aqui porque nos sentimos ou queremos se sentir melhor, simplesmente. Não fomos encontrados por Deus para que, salvos da ira de Deus e livres do domínio do pecado, pudéssemos tirar férias melhores, mais agradáveis. Não fomos salvos da ira de Deus e livres do domínio do pecado para que os nossos conflitos em casa simplesmente desaparecessem, os problemas do trabalho fossem resolvidos. Nós fomos comprados. Você foi comprado. Eu fui comprado. Não pertencemos a nós. Não somos donos da nossa vida e dos nossos dias. Você foi comprado por preço de sangue. Preço de sangue. E não foi para que as nossas vidas ficassem mais fáceis. No domingo de manhã, nós viéssemos aqui receber um alívio, um conforto, para que nós pudéssemos viver menos angustiados. Esse não é o fim para que nós viemos aqui essa manhã. Esse não é o fim. Nós estamos aqui, devemos estar aqui para entregar. Você e eu, nós vivemos para oferecer, para ser, como Paulo fala, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como já foi introduzido por Paulo no sermão anterior, ele é o assunto, ele é o alvo, ele é o objeto, ele é o objetivo da nossa vida. Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pelo fato de que nós viemos entregar, então ele dos céus nos dá. Mas mais e mais do que da sua misericórdia. Porque entregamos, ele misericordiosamente nos dá, nos entrega também, nos agracia. E então, a sua palavra nos conforta. Aí sim, a sua palavra nos dá alento, a sua palavra nos dá refúgio, porque ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas não este é o objetivo, e sim aquele. E essa misericórdia, essa palavra misericórdia que Paulo usa com abundância nos versos 30 e 32 do capítulo 11, como nós já vimos, a misericórdia de Deus, que são os atos redentores que ele realizou por nós ao longo de Romanos,
Paulo descreveu essas misericórdias. A justificação pela fé, nós vimos uma misericórdia, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nos livrou, o livramento da condenação, essa misericórdia que veio sobre nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. A adoção como filhos, que misericórdia que Deus nos dá, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. Capítulo 8, verso 15. E Ele também, nessas misericórdias, da justificação pela fé, do livramento da condenação, da adoção como filhos, Ele nos dá a certeza da glória futura. Certeza, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Capítulo 8, verso 18. Então, diante dessas verdades, dessa percepção da misericórdia de Deus, a única resposta adequada é nossa, né? A resposta é nos entregarmos em gratidão a Deus. Nos oferecermos, nos apresentarmos em gratidão a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está enxergando quando, depois de ter adorado nos versos 33 a 36 do capítulo 11, ele retoma então seus escritos, aqui direcionando-os para a igreja e dizendo, abrindo eles o capítulo, do verso 1 do capítulo 12, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos, suplico-vos, irmãos, em vista de que acabamos de ver dessa misericórdia que ele falou e dessa glória e diante de quem estamos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, irmãos que foram, esse a quem ele suplica, esses que foram comprados pelo sangue de Cristo, que vocês se entreguem, é o que Paulo está dizendo, entreguem o seu corpo como se fosse, ou a semelhança de um sacrifício vivo, santo, que é separado, agradável, como quem agrada alguém, é uma entrega. E para quê? Ou para quem, de novo, você deve entregar, agir, ou oferecer alguma coisa? A Deus. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. É uma entrega, é um oferecer-se. Então, irmãos, agora aqui eu quero ir por outro caminho, desse que eu iniciei falando, mas qual é o assunto que Paulo trata após a sua doxologia, aqui, quando ele abre o capítulo 12, esses 2 versos? O assunto é santificação, é separação, é disso que o apóstolo está discorrendo nesses 2 primeiros versos. O alicerce, a fonte de onde jorra a santificação, é aonde? É a nossa união com Cristo. Especificamente, nossa união em sua morte e no poder da sua ressurreição. Paulo já falou a respeito dessas coisas lá atrás no capítulo 6. Por meio dessa união com Cristo acontece o grande milagre da vida do cristão. O grande milagre. Ele não é mais escravo do pecado, agora ele é servo da justiça. Servo da justiça. Servo de Deus por meio de Jesus Cristo. Capítulo 6, verso 18, ele vai dizer, uma vez libertados do pecado, fosseis feitos servos da justiça. Servos
da justiça, servindo a justiça. Você e eu servimos a justiça. E como Paulo está aqui rogando, ele pede: entreguem, apresentem. É nós para Deus. Capítulo 6, vamos ao capítulo 6. Paulo falou, lembram-se que a grande porção do capítulo 6 até o 8 falava de santificação. Capítulo 6, versos 4, vamos ver ali até o 14, e diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha a relação que ele faz no ressuscitar de Cristo para uma novidade de vida conosco, em nós. Porque se fomos, verso 5, unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não é a este que servimos mais. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem? Para Deus. Assim também vós, da mesma forma e semelhantemente, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E o que Paulo pede, ou roga, ou suplica, é que entregueis o vosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Vivo. Verso 12 do capítulo 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais, apresenteis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. É isso. Então temos que lembrar de coisas importantes aqui. O sacrifício vivo não é um ato único, mas um compromisso nosso, contínuo. Nossa vida deve ser constantemente rendida a Deus. Constantemente. Em cada decisão, em cada ação que tomamos. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Não mais você. Não é você que vive. Mas quem? Mas Cristo vive em mim. Conseguimos entender a proporção da glória, da graça de Deus em nós? Conseguimos entender que Ele vive em nós? Já não sou mais eu que vivo. Sacrifício santo Ele pede, suplica, roga. Ele diz aqui fala sobre a nossa consagração, que deve refletir uma separação do pecado, a dedicação exclusiva à vontade de Deus, aquilo que é de Deus. Como diz 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Simples assim. Separem o coração de vocês, separados e santos, porque eu sou santo. Em vista da minha pessoa, que vocês fazem o que vocês fazem.
de que vocês vivem o que vocês vivem. E sacrifício agradável a Deus, uma vida de obediência e adoração genuína, é o que agrada a Deus. Como diz Colossenses 1:10, andai de modo digno de quem? Digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Para o seu inteiro agrado. Ser um sacrifício vivo envolve morrer para o eu e viver para Deus. E isso afeta, irmãos, a nossa vida pessoal. E deve afetar. Deve afetar a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos, a nossa vida na igreja. Como vida pessoal, nossos desejos e ambições devem ser submetidos a Deus. Como diz Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Essa palavra negue, que Mateus fala, ela tem mais significados. Um deles é desista. Desista de si. Negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Quanto aos nossos relacionamentos, devemos buscar a reconciliação e a paz, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. E quanto àquilo que afeta a nossa vida na igreja, servimos uns aos outros com humildade. Como diz Filipenses 2:3, Paulo fala, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A si mesmo. Então, isso que Paulo está falando, ele está suplicando aqui, em vista das misericórdias de Deus que foram derramadas sobre nós, estão sobre nós, que nós apresentemos, que nós ofereçamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. O resultado da consagração é o verdadeiro culto racional. Paulo, ele conclui aqui essa entrega total, ou dizendo que essa entrega total é o nosso culto racional. E o que é o culto racional? A palavra racional significa um culto lógico, consciente, voluntário. Diferente de rituais vazios ou emoções passageiras, Deus deseja um culto que envolva tudo em nós. A nossa mente, o coração, as ações, tudo. Se é que nós podemos fazer alguma separação disso. É claro que quando ele fala do corpo, ele está muito especificamente falando de pecados direcionados a isso, do corpo. Está falando exatamente só do ser integral. É óbvio que aqui está envolvendo o coração também, mas isso, ele está dizendo que nós devemos agir, usar o nosso corpo, e aqui ele está também focado em questões muito próprias que ele já enfrentava, quanto às questões morais, né, a lascívia, questões que ele já via naquele tempo e vemos hoje. Problemas de ordem sexual. É óbvio, o corpo. É o que ele, lá no capítulo 6, ele está falando do corpo. Não entreguem a coisas miseráveis que vão trazer a ira de Deus de volta, ou sobre vocês, ou talvez nem a tenha saído ainda. Não é apenas, então, o culto racional, uma adoração ou cânticos de domingo, mas viver uma obediência de segunda ou de domingo a domingo, né? Como diz 1 Coríntios 10, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Não é um compromisso superficial, mas um serviço diário de amor a Deus. Diário, de amor a Deus, ao próximo, porque a lei do Senhor está sobre nós, e qual é
a lei do Senhor, Deuteronômio 6:5, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E então ao seu próximo como a ti mesmo. A ideia de sacrifício vivo nos lembra que a vida cristã não se resume a momentos isolados apenas de devoção, mas uma entrega diária a Deus. E uma aplicação para nós. Nós temos nos oferecido como esse sacrifício vivo. Temos feito, temos pensado, temos observado o nosso coração. Você tem disposto, ou está disposto a abrir mão do orgulho e do desejo de sempre estar certo, ou mais certo do que Deus na sua vida, para glorificá-lo em tudo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E o verso 2 vai continuar dizendo: e não vos conformeis com esse século. No verso 2, Paulo insta a uma conduta própria daqueles que foram encontrados por Deus, cujo Pai, o Filho e o Espírito estão habitando nestes. Ou seja, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e foram regenerados por sua graça. Paulo, ele faz uma orientação aqui para uma negativa. Não vos conformeis com esse século. O rogar de Paulo está direcionado a que esses crentes possam agir de uma forma que haja um combate, uma resistência, uma luta contra esse tempo, ou que esse tempo determina, ou quer determinar sobre a vida dos cristãos, dos crentes. John Murray, ele diz: a ética de Paulo é negativa por ser realista. Realista, leva em conta a presença do pecado. Paulo sabe o que existe nele. Paulo sabe o que existe em cada um de nós. A palavra usada aqui para indicar também mundo é a palavra século, né? Não vos conformeis com este mundo, com esse século, com todo esse sistema que quer nos levar para aquilo que não é do Senhor. E essa palavra também tem um contraste com o mundo vindouro. É o mundo deste lado, o mundo temporal, que vai acabar, que permanece, mas irá se extinguir. Então, este lado, este século, olha para as coisas que têm sua característica vazia, efêmera, passageira, temporal, volátil. John Murray, ainda no seu comentário, ele vai dizer assim, e eu acho muito importante o que esse comentarista nos diz. Ele diz assim: a conformidade com esse século equivale a ser envolvido nas coisas temporais. Significa ter os pensamentos direcionados para aquilo que é visível e passageiro. É servir apenas ao tempo. Quão profunda é essa acusação? Se todos os nossos cálculos, planos e ambições são determinados pelo que acontece nesta vida terrena, então somos filhos desse século. Além disso, esta época é má, e se nos moldarmos a ela, a iniquidade que a caracteriza governará a nossa vida. Governará a nossa vida. É exigível que Paulo seja categórico com aquilo que pode gangrenar a nossa santidade, nos fazer perder de vista o sangue que nos levou, ou que nos lavou, né? Que nos levou a Deus novamente, que nos lavou, e acharmos que o mundo que matou Cristo pode entregar algo melhor do que o seu amor
entregue naquela cruz. Paulo nos diz, não vos conformeis com esse século. O mundo nos ensina a lidar com tudo do jeito dele, com as dificuldades por meio da manipulação, da vingança, do afastamento, mas o cristão é chamado a viver de maneira diferente. Por isso mesmo, quando diz não vos conformeis, Paulo está severamente dizendo que não, para não nos moldarmos, não nos tomarmos a forma daquilo que é transitório, que é medíocre, que é fútil, que é miserável. Não tomem a forma. 1 João 2,17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ora, nós sabemos, irmãos, com quem nós devemos nos conformar, tomar a forma. Paulo já deixou bem claro no capítulo 8, verso 29, ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, tomadas a forma de quem? A imagem de seu Filho, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Devemos nos moldar conforme aquilo que permanece. Devemos nos moldar à era vindoura. Devemos nos moldar a Cristo, que é o Filho amado, em quem o Pai se alegra. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, eu me alegro. Eu sou feliz nele, porque ele me agrada. Então, de uma aplicação para nós, como nós podemos viver, como você pode viver de forma mais santa e separada para Deus. O que precisa mudar para alinhar sua vida com a vontade de Deus? Como você e eu podemos nos esforçar para refletir mais e mais o caráter dele no nosso dia a dia? Realmente estamos com a mente focada nas coisas do Espírito. Meditar nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. E Paulo continua, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ainda no verso 2. Paulo está nos revelando, ou nos levando, na verdade, a um processo contínuo de mudança. Ele está nos encaminhando. Nós precisamos nos moldarmos aquilo que desaparecerá, aquilo que ofende a Deus, que insta ou incita a sua ira contra nós. Temos que negar. Primeiro precisamos dizer não. Não. Precisamos parar de fazer. Precisamos dizer não para não fazermos mais o que estávamos propensos a fazer em vista dos cuidados desse mundo. Sim. Porém, a orientação de Paulo, ela não para por aqui. Ela não vem pela metade. A orientação de Deus, através de Paulo, não vem pela metade. Não vem como que pedindo para retirar algo, como que deixando vazio. Não. Como que pedindo para parar e deixar ali mofando. Não é assim que Paulo está orientando, que Deus está orientando através de Paulo. Paulo prossegue como em todas as orientações que ele dá nas Escrituras, no que ele escreve. Quando a palavra ordena para parar de fazer ou não fazer, ela também orienta o que devemos fazer. Não podemos apenas parar de fazer, temos que pôr algo no lugar. Caso contrário, irmãos, o lugar fica vazio, será ocupado por coisa pior. Já lembramos um versículo que diz isso, né? Casa varrida, e de repente vem coisas piores para aquele lugar. Não adianta, é pelo contrário, se você era
iracundo, sim, você deve parar de ser iracundo. Claro, porém, não para por aí. Você deve colocar algo no lugar. E não é só o colocar, ele diz como se um esforço para colocar, porque não é natural. Não é natural, nós já falamos sobre isso. Tem que colocar o amor, a paz, o pensamento deve mudar, em vez de se irar, então, buscar a paz. Amor, paz, características daqueles que são vivos entre os mortos. Você deve nutrir, nós devemos nutrir pensamentos e práticas que encham aquele lugar, que levantem os nossos olhos para o alto onde Cristo está sentado. E pensemos nas coisas do Espírito. Caso contrário, o vazio do não pode dar lugar à amargura, à inveja, ao ódio e todos os outros sentimentos. Não é assim que o mundo procede, irmãos. Diz assim: cansei de ser bonzinho. Cansei de ser bonzinho. Por que se diz assim? Eu mereço ser feliz. Eu não vou mais ficar me tolindo, me freando. Eu não ganho nada com isso, só me pisam. Por que se pensa dessa forma? Porque em algum momento ele segurou o seu ímpeto. Não, eu não vou falar o que eu queria falar. Não, eu não vou devolver do jeito que eu queria devolver. Mas lá pelas tantas, como ela não colocou nada no lugar daquele sentimento, ela pensa assim: caramba, não adianta, não. Isso não tem propósito. Isso não serve para nada. Porque não houve um colocar de algo novo naquele lugar. Daquilo que é de um reino além superior. Como se vivêssemos lá. Não. Permanece aquele sentimento, aquele entendimento daqui. Quando a Bíblia diz, vamos ver, Efésios 4:25 diz: por isso, Paulo diz, deixando a mentira, tem que acontecer o quê? Ele deixou, parou, não menti. Pastor, eu mentia muito, não minto mais. E agora? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Pare de furtar. Amém? Parou. Mas o que tem que acontecer? Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pastor, eu não falo mais palavrão. Não falo mais palavrão. Não. Ok, amém? Não falo mais coisas que eu achava. Perfeito. Mas o que ele diz? E sim, unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu tenho que me esforçar para colocar isso naquele lugar. Efésios capítulo 4, verso 31 a 32, longe de vós, o quê? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Amém? Eu sei o que eu devo parar de fazer, não fazer. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que colocar no lugar? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós precisamos saber extrair das Escrituras as verdades que precisamos absorver para a vida. Se absorvermos, irmãos, a vida nos absorverá. Seremos tragados, não pelas trevas, mas pela luz. Não pelo sofrimento, mas pela alegria. Não pelo desespero, mas pela esperança. Paulo não está propondo algo que estagna, que para, que se anula para não sentir mais nada, não sentir alegria, não sentir satisfação. Não, pelo contrário. Esse é o grande ponto aqui. Quando somos absorvidos pela vida e deixamos a vida nos absorver, nós mergulhamos no mar da graça de Deus.
da misericórdia, da compaixão, a alegria de Deus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que dirá, a alegria do Senhor é a nossa alegria. A glória dele é a nossa glória. O amor de Deus é o amor que nos toma. Paulo está propondo uma mudança que é progressiva, constante, é uma metamorfose no âmago da nossa consciência, do nosso coração. Como diz John Murray. A chave para essa mudança é a renovação da mente, daquilo que é a nossa completude de entendimento. Em vez de reagirmos como o mundo, devemos permitir que Deus transforme nossos pensamentos. E isso acontece quando nos submetemos à palavra de Deus, aprendemos a lidar com tudo que sobe ao nosso coração, com os desafios, com os conflitos, todos à luz do Evangelho, à luz da vontade de Deus. Um coração transformado não vê as pessoas, por exemplo, como adversárias, mas como oportunidades para demonstrar a graça de Deus. Quando renovamos nossa mente, aprendemos a buscar, em vez de separação, reconciliação, em vez de divisão, perdão em vez de ressentimento. Tudo isso está nessa transformação. Então ele continua, verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida, quando não tem um objetivo, um alvo, uma meta a ser alcançada, ela parece vazia, sem sentido, inócua, destemperada, infrutífera, parece estar sem a própria vida que a caracteriza. Mas, meus irmãos, Paulo nos garante que não é assim, porque não pode ser assim. Precisamos viver de forma que a vontade de Deus esteja em nós. Quando adentrarmos o lugar da alegria que está em fazer a vontade do Pai de forma favorável, voluntária, confiante, destemida, alegre, nós vamos experimentar como quem vive, como quem respira, sente o calor e o frio, como quem sente realmente essas coisas. Paulo não usa a palavra aqui experimenteis como quem experimenta um sorvete, né? Que nós experimentamos e depois avaliamos se realmente é bom, agradável, perfeito, realmente é assim. Experimentem e vejam se é. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo nos impulsiona, nos motiva a andarmos como vivos dentre os mortos, com o objetivo de que aquilo que realmente é bom, sim, e é agradável, e é totalmente perfeito, seja a nossa experiência. Seja a nossa experiência em nós. A vontade que ele fala aqui, a vontade de Deus, é a vontade de sua lei, que é a sua vontade expressa, absoluta na sua palavra. E nós sabemos que a lei, segundo Paulo mesmo nos diz, capítulo 7, verso 2, a lei é santa. E o mandamento é santo e justo e bom. E ele não pode ser de outra forma. É boa, como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim, porque a lei do Senhor vai nos conduzir para moldar-nos à imagem do Filho. Ela é boa para nós. Ela santifica o ser e o direciona para aquilo que é o fim último do Pai. Ela é agradável. Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor. Agrade-te, Ele satisfará os desejos do teu coração. É óbvio que não é o coração que está ligado às coisas desse século, mas aquele que se entregou à vontade de Deus. E então o que esse coração quer é tudo o que Deus quer. E é agradável. Quando estamos alinhados com Deus, encontramos alegria e contentamento em sua vontade. E é perfeito,
O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Salmo 18:30. A vontade de Deus não tem falhas, ela é completa e suficiente para guiar a nossa vida. Essa perspectiva realmente é a de viver aqui, como e da mesma forma que viveremos na eternidade, confiando e obedecendo. O que aprendemos aqui nessa manhã, irmãos? Que a verdadeira adoração é uma entrega total. Paulo direciona do corpo, nós vimos aqui, por causa das coisas que podemos fazer com o nosso corpo, que são degradantes e contra o Senhor, mas não somente também. Fala do ser, fala daquilo que oferecemos, porque vem da vontade do coração para fazer o que o corpo fará do lado de fora. Não se conforma com o mundo. Segundo ponto, como cristãos devemos rejeitar esses padrões desse mundo e buscar a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Terceiro, a transformação pela renovação da mente. A mudança verdadeira, ela acontece de dentro para fora, quando nossa mente é renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santíssimo do Senhor. Em quarto lugar, vivemos para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser para glorificar a Deus, refletindo Cristo em nossas atitudes, palavras e decisões. A palavra de Deus aqui nessa manhã nos mostrou que não estamos aqui simplesmente para buscar a nossa vontade, o nosso conforto momentâneo, nem apenas para sentir algo bom em nosso coração. Fomos chamados, irmãos, comprados pelo sangue de Cristo, não para vivermos para nós mesmos, mas para Ele. Para Ele, para Ele. Nosso culto não se resume ao que fazemos esse tempo aqui juntos exatamente, mas o que vivemos diariamente. Entregando-nos de forma santa, agradável a Deus. Isso significa que cada decisão, cada palavra, cada atitude deve expressar a nossa devoção a Ele. Paulo nos exorta a não nos conformarmos. E isso nos desafia a avaliar cada pensamento nosso, cada desejo, cada ação que queremos tomar. Será que temos permitido que essa cultura ao nosso redor molde a nossa vida, mais do que a palavra de Deus deve moldar a nossa vida? Será que nós temos comido do qual pão? Tem alimentado o quê? Só o corpo físico, das vontades, das paixões? Ou tem alimentado o espírito para olhar as coisas que são realmente eternas e perenes? Então, diante de tudo isso, ofereçamos-nos ao Senhor, como aqueles que são gratos por aquilo que veio, por aquele que nos buscou no tempo, por aquele que nos alcançou em tempo devido e que nos libertou do pecado, da morte, por meio de Cristo Jesus, e agora espera a nossa ascensão no tempo também devido dele, para seu louvor e glória e para a nossa alegria. Possamos sair daqui hoje com um compromisso renovado no Senhor, que a nossa vida seja um culto contínuo para a glória dele. Que Deus nos fortaleça nessa jornada. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nessa manhã, Senhor, encontramos a Tua palavra e ela nos constrange, Senhor. Paulo suplica e pede-nos para olharmos para as Tuas misericórdias e assim, então, olhando para elas, procedermos de forma em quem oferece, de quem entrega a Ti aquilo que já é Teu, Senhor. Então,
nós oramos aqui, ajuda-nos. Em cada aspecto da nossa vida, trabalha o nosso coração, faz-nos ver os nossos pecados, Senhor. Confronta-nos para que possamos crescer, para que possamos amadurecer por meio do Teu Espírito. Não por causa, Senhor, do nosso tempo nessa terra. Não, Senhor, o tempo nessa terra, nós sabemos, não nos amadurece. Não nos amadurece em Ti. Quem nos amadurece, Senhor, é Tu em nós. A Tua palavra crescendo, transbordando, enchendo-nos, sendo nosso guia, nosso caminho. A Tua palavra é luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa certeza e convicção, ó Deus, e buscarmos a Tua palavra com instância, irmos a Ti em oração, e Tu seja o nosso Deus glorioso e verdadeiro, e que em Ti coloquemos toda a nossa confiança. Alegres, com fé, oramos nessa manhã, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.